Outra parte importante também sobre os hebreus é a sua cultura. O legado cultural dos hebreus foi importante para a formação de vários traços da cultura ocidental, como foi dito logo no início. Nossa sociedade atual depende muito, ou dependeu muito, de alguns aspectos culturais do povo hebreu. A ideia de monoteísmo religioso, a ideia de organização, de obediência. Aí nós vamos ter aí, ó, a produção cultural hebraica está ligada à sua vida religiosa, principalmente. Toda a atividade cultural dos hebreus está voltada para a religião. Salomão escreveu mais de 3.000 provérbios e cânticos. Na literatura, a principal obra literária são os livros sagrados ligados, que estão contidos na Bíblia, o Cântico dos Cânticos, os Provérbios, os Salmos de Salomão, os Salmos escritos por Davi, canções escritas pelo rei Davi, e assim vai. Sobre a produção literária do povo hebreu, destacam-se os melhores textos da literatura do Antigo Testamento nos seguintes livros: Salmos, Provérbios, Cânticos dos Cânticos, o livro de Jó. No livro de Salmos encontramos os mais belos poemas que transmitem ensinamentos religiosos, como, por exemplo, um exemplo de passagem, o Salmo 91, entre os versículos 1 e 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, ele é o meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Eram bastante ligados a esse estilo de literatura, a relação íntima entre o povo hebreu com o seu Deus protetor, que era o grande refúgio, o grande responsável pela proteção do povo hebreu. A existência do povo hebreu dependia da existência de seu Deus. O livro de Provérbios, escrito por Salomão, filho do rei Davi, ensina a sabedoria e a questão da disciplina. São vários aspectos ligados à organização jurídica, à organização de leis, à organização social, o controle social estabelecido pelos livros sagrados. Como vocês notam aí, Provérbios, capítulo 2, versículos 1 a 4. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e guardares no coração os meus mandamentos, se deres ouvidos à sabedoria e inclinares o coração para o discernimento, se clamares por entendimento e por discernimento gritares bem alto. Se procurares a sabedoria como se procura prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então entenderás o que é temer o Senhor e acharás o conhecimento de Deus. A ideia de que tudo aquilo que se busca, ou que se deve buscar, é, antes de tudo, buscar a Deus. O conhecimento, a riqueza, tudo vem se buscar primeiramente o Senhor, no caso, a Deus. A ideia de principalmente valer mais a sabedoria que vem de Deus, o conhecimento vindo de Deus, do que o ouro, do que a prata. No caso, a sabedoria divina era o que era mais importante. Isso pelos ensinamentos contidos nesses livros da Bíblia Sagrada. O Cântico dos Cânticos, escrito por Salomão, são poemas de amor com muitas imagens carregadas de sensualidade. Como eles mostram aí nessa parte aí, do versículo 1 a 3. A amada. Ah, se ele me beijasse e a sua boca me cobrisse de beijos. Sim, as suas carícias são mais agradáveis que o vinho. A fragrância dos seus perfumes é suave. O seu nome é como perfume derramado. Não é à toa que as jovens o amam. No caso, nesse estilo de livro contido no Velho Testamento, narra bastante a ideia de poemas que são ligados ao amor, à sensualidade. Eles retratam esses elementos, embora não sejam textos sagrados, mas eles possuem certos elementos ligados à sensualidade, ao amor. No caso, o amor no sentido de companheirismo entre homem e mulher. A ideia de casais, a ideia de um casal, do amor entre homem e mulher. A composição do casamento, do amor, do matrimônio.
No livro de Jó, mostra a questão da reflexão filosófica em que Jó é o personagem principal da obra de uma conduta invejável que procura resposta para o seu sofrimento. Como ele coloca aí no capítulo 9, versículos 1 a 4. Então Jó respondeu: Bem sei que isso é verdade, mas como pode o mortal ser justo diante de Deus? Ainda que quisesse discutir com ele, não conseguiria argumentar nem uma vez em 1000. Sua sabedoria é profunda, seu poder é imenso. Quem tentou resisti-lo saiu ileso? É uma proposição, o livro de Jó é uma proposição filosófica de jamais não se colocar em dúvida os desígnios da divindade, os desígnios de Deus. A ideia de que quem pode tudo é Deus e tudo no tempo de Deus. Só restam as pessoas esperarem. Só restam as pessoas aguardarem e aceitarem aquilo que lhes cabe. Essa é a ideia, o repasse de ideia retratado aí no livro de Jó para os seus leitores. Aí outra característica que já foi tratada desde momentos anteriores, a ideia do monoteísmo ético, a ideia da crença em uma única divindade. Essa ideia só se consolidou com as mais belas pregações dos profetas Isaías, Oséias e Amós. Aí, além do clamor por justiça ao órfão, defendiam as viúvas, além de reafirmar a crença na vinda de um Salvador para libertar os hebreus para a vida eterna. Que justamente esse Salvador é que vai provocar o surgimento de uma nova religião. A ideia de um Messias, um Salvador, que justamente essa ideia para o cristianismo, esse Messias é Jesus Cristo, que já veio. Mas, segundo a tradição judaica, eles não acreditam que Jesus fosse o Messias. Segundo eles acreditam que ainda está por vir o Messias. Por isso que ainda existe a divisão entre o judaísmo e, a partir de certo momento, fundou-se uma nova religião, o cristianismo, que se baseia nos ensinamentos do Messias que veio. Isso segundo a tradição cristã. Porque, segundo a tradição judaica, esse Messias ainda está por vir, porque eles não acreditam que Jesus é o enviado de Deus para libertar os hebreus para a vida eterna. Aí a essência do judaísmo encontra-se na Torá, que é o conjunto de livros, os primeiros livros que representam a lei sagrada. São os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que justamente essa é a base da lei. Os 5 primeiros livros do Antigo Testamento representam a lei que é seguida pelo judaísmo. Aí o judaísmo influenciou muito o cristianismo no que se refere à preocupação de uma sociedade mais justa. E justamente é essa a relação mais importante que os hebreus têm com o momento atual. A herança cultural do povo hebreu é que vai representar a formação cultural das sociedades ocidentais. A ideia de que o judaísmo, em sua organização, tanto política quanto social, quanto preceitos religiosos, acabou de alguma forma influenciando na formação de uma nova crença religiosa, que mais tarde passou a receber esse termo de cristianismo, que é ligada aos ensinamentos de Jesus Cristo. Porque segundo a tradição hebraica, viria um Salvador enviado por Deus. Esse seria o Messias. E segundo a nossa crença, esse Messias é Jesus Cristo. Mas para os judeus, esse Messias ainda está por vir. Portanto, eles ainda aguardam a vinda dessa pessoa que vem para libertar o povo hebreu e assim mostrar a formação de um novo reino de Israel, mas dessa vez o reino que vai para a eternidade. Justamente vai ser a essência do judaísmo que de alguma forma vai importar para a nossa sociedade atual, no sentido de que é o judaísmo que vai nos permitir a transmissão do chamado monoteísmo ético, a ideia da crença em uma única divindade que vai fortalecer os preceitos religiosos máximos da nossa sociedade atual.
Por isso que se torna importante compreender a história do povo hebreu. Bem, pessoal, era basicamente essa parte aqui sobre os hebreus. Vamos para as outras aulas, outros povos da antiguidade. Como já foi dito, os seguintes são os fenícios e o Império Persa. Bem, gente, bom dia e até a próxima aula.